E o assunto da TV, Bom, como é que foi esse trem? bom, agora nós vamos chegar nessa questão. Aqui no Brasil também, como vocês sabem, acabei de relatar que as irmãs também participavam. A televisão, ela tem uma história aí peculiar, engraçada, que eu te contei, e eu acredito que você pode até trazer o irmão da Argentina, ele fala o português, Nossa, e ele sabe bem desse detalhe da televisão, porque ele teve uma entrevista com o Paul Palma. Paul Palma contou diretamente para o irmão Walter de Corrientes. E é esse irmão da Argentina que eu estou te falando. Numa das entrevistas que o Walter fez com o Paul, ele contou de um episódio hilário com o irmão Francisco. Eles eram crianças e o irmão Francisco era meio turrão nessa parte de televisão, aconselhava. Não proibia, ele aconselhava de não ter. Né? De não ter. Só que os pais da família Palma viajavam muito para a Itália e o irmão Francisco ficava responsável pelos menores da família Palma. E criança é levada, criança você sabe como é que é. Então, eles ficavam lá na casa do irmão Francisco e viam que, em alguns momentos, o irmão Francisco ele sumia e ficava por horas sumidos. E criança é curioso, é bicho curioso. E aí eles falaram, poxa, o que esse velho entra nessa salinha aí e não sai daí? Nós vamos descobrir o que é o segredo desse irmão. Então eles queriam saber o que era o segredo do irmão Francisco. Ele sumia, ele entrava numa sala lá e desaparecia e não, né? E eles pensando que um dia eles iam descobrir o que era o segredo, o grande segredo do irmão Francisco. E foi, até que um dia eles pegaram o irmão Francisco assistindo televisão. Aí foi, o Paul tava lá, o Paul ele vê, o irmão Francisco ele leva um susto, e aí ele, por favor, vocês não contem para ninguém, vocês sabem que eu ensino, que eu aconselho vocês não assistirem, e agora vocês me pegam assistindo, então vocês não contem, vai ficar muito feio para mim. Então, o Walter de Corrêa escutou da própria boca da pessoa que pegou o irmão Francisco no ato. Então, tem aí uma fonte aí, né, que você pode trazer essa fonte para você conversar com ele sobre essa questão aí, né? É o irmão Walter, da cidade de Corrientes, na Argentina. Bom, agora nós podemos até, nesse assunto da televisão, também agregar o assunto do cabelo comprido. A congregação, se você olhar um estudo que foi feito sobre ela no ano de 1950, um estudo acadêmico, essa pessoa que faz esse estudo, ele fala que a igreja menos legalista do Brasil, das igrejas evangélicas, era a congregação, quer dizer, era a igreja que menos tinha cobrança. Então, a doutrina era mais, não era que nem hoje, tudo era pecado, tudo era errado. Não, era mais aberta. As irmãs não tinham aquele cabelão comprido. Aí alguém vai perguntar qual é a fonte. Eu posso mostrar 500 fotos aqui para vocês, de sul a norte, as irmãs de cabelo curto, nas fotos na frente das congregações. Então, comigo assim, eu mato e mostro o pau. E sempre as pessoas vêm nesse momento, né? Ah, mas cadê a prova? Então, me procura lá no privado que eu vou mostrar as provas para vocês. Não seja por isso. Então, essa questão, eu vou entrar nessa questão de cabelo, porque foi nessa mesma época que aconteceu a proibição da televisão aqui no Brasil, e nessa mesma época que começou, então, a santificação sobre os cabelos. Então, ocorre que muitas pessoas, que as suas igrejas tinham costume das irmãs não cortar o cabelo, ter os seus cabelos compridos, migraram para a congregação, se uniram os irmãos da congregação e trouxeram esse costume junto. Sobre a liderança do ancião Cristiano Lavander, começou a criar-se uma campanha, então, de dizer, olha, a congregação é uma igreja muito aberta, então nós precisamos se fechar, nós precisamos, no entendimento deles, ser mais crente que as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas são mais crentes que nós. Você veja lá que lá as irmãs não cortam o cabelo, lá, então, aconteceu que eles se espelharam, não foi nada de revelação, eles se espelharam nas irmãs da Assembleia de Deus, que eram mais conservadoras,
se espelhar em outras igrejas evangélicas da época para, então, introduzir isso na congregação. Isso não era doutrina na congregação. Se tornou após a década de 50. Você pega foto de 40, 50, e você compara com as fotos de 60, já vê que as irmãs todas com de cabelão comprido já. Aí você vê a mudança da cultura, nitidamente, através das fotos. E nesse mesmo inteirinho, então, que entrou a questão da proibição da televisão também. Não foi só proibido, como foi demonizada. Eles demonizaram a televisão. Eu te mandei um vídeo aí, que o irmão conta que o cabo da televisão era o rabo do capeta. Não é isso? Você não viu lá o vídeo? Sim, eu vi. Eu vi lá. A antena era o chão do capeta, né? Então, e agora como é que fica esse culto online? Como é que eles estão usando agora? Eles diziam do trono do capeta também. Os irmãos têm o trono de Satanás na casa. Agora todos estão assistindo o santo culto diretamente do inferno ou diretamente do santo trono do Satanás, segundo a palavra deles. Por quê? Porque segundo a palavra deles, uma vez que eu falo que está errado o assunto, eu alcanço o entendimento que não é mais errado. Eu teria que vir a público pedir perdão. Olha, nós erramos, não foi o Espírito Santo que revelou para nós que falemos uma coisa errada, e agora eu quero pedir perdão para vocês, a Irmandade, nos perdoe. Os anciãos lá do passado foram equivocados, fizeram uma coisa equivocada. Isso aqui não é. Isso aqui é um veículo de comunicação, não tem nada de demônio nisso. Tem coisas boas, você separa as coisas boas das coisas ruins. Se você está vendo que tem uma reportagem, uma coisa ruim, uma coisa que está sendo ruim, não assista. Simplesmente é você ensinar do que você dizer que é uma coisa do capiroto. E agora como é que fica? Eles ensinaram que era do capiroto e agora simplesmente deixou de ser do capiroto, porque ali é o meio deles poder propagar o culto deles, eles poder angariar as coletas. Quer dizer que agora virou um veículo santo. Deixou de ser demoníaco e agora então ele passa a ser um veículo santo, né? Então é complicado. Não estou criticando aqui, mas eu estou mostrando para vocês a mudança, né? Se vocês pegarem aqui, eu poderia mostrar o ensinamento, mas é muito. Anos e após anos tem ensinamento demonizando a televisão e proibindo irmãos do ministério de ter. Se irmãos do ministério tivesse, não teria liberdade. E se fosse um músico, perderia a liberdade. Eu, na minha região aqui, eu conheço N irmãos que perderam essa liberdade por ter televisão na casa. E agora, como é que vai consertar esse mal? Quantas pessoas foram jogadas fora da igreja porque eles demonizaram, eles jogaram essas pessoas fora. E agora, sem nenhuma desculpa, eles chegam e falam, não, agora nós estamos fazendo o culto aí diretamente do inferno para vocês. E, né, eles não pediram perdão, eles não conheceram o erro deles. Eles teriam que vir a público e dizer, erremos, o Espírito Santo não falou nada para nós, isso aqui não tem nada de divino, nós erremos, falemos coisas que não deveria falar. Isso eu falo do passado, né? Então eles deveriam fazer isso daí. Por quê? Tem muitos anciãos daquela época que cortou muitas pessoas vivas. Eu te mostrei esse vídeo aí, não é muito antigo esse vídeo, onde o irmão está dizendo ali, ele fala tanta maldade sobre a televisão. Eu queria ver esse irmão hoje, na atualidade, o que ele pregou. Ele está no púlpito lá da igreja pregando porcarias, e agora eu quero saber a cara dele. Olha, eu dá vontade de entrevistar ele e dizer, mas todas essas coisas que você pregou aí, que você ensinou, e que você diz aí que a televisão era o rabo do capiroto, e agora? Você está participando aí desses cultos aí diretamente do inferno? Porque ele pregou que era coisa maligna. Complicado, não, irmão Medeiros? Pois é, irmão Itamar, é a soberba, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Deus é contra a soberba. Isso é falta de humildade, e infelizmente é uma falta de humildade e soberba, porque se a pessoa não quer reconhecer o erro, é porque ele é soberbo e ele é sobre si, né? Porque assim, a gente vê tantas injustiças que ocorreram e as pessoas ali do púlpito
se dizendo voz de Deus, quer dizer, além do que está documentado, né? Porque tem os ensinamentos das assembleias documentando a demonização da televisão, né? Então isso está documentado, ou seja, Deus revelou. Temos também vários irmãos que pregaram, né, sobre o Espírito Santo dos púlpitos, falando contra a televisão. Nós temos famílias que foram. Nós temos famílias que foram excluídas. Aqui enquanto você fala aí. Sim, nós temos famílias que foram excluídas. Nós temos irmãos que não puderam tocar. Nós temos irmãos que perderam a liberdade por causa da televisão. E agora, simplesmente, eles passam por cima disso tudo, não pedem perdão, não reconhecem o erro. Para o quê? É o que eu sempre falo, né? Quando, infelizmente, algum irmão se desliga da congregação por causa das incoerências, eles fazem de tudo para denegrir a imagem do irmão, para santificar o nome da instituição. Mas eles mesmos não estão vendo o número de almas, de irmãos feridos, machucados, e das crianças. Eu sou da geração de 80, né? Geração de 80, de 70, de 60. Imagina toda essa molecada que foi criada demonizando esse aparelho, ou pior, mentindo para Deus, né? Porque imagina, se eu sei que Deus é contra isso, e eu estava assistindo escondido na casa da minha vizinha, na casa do meu amigo, assistindo escondido, quer dizer, eles ensinam nós a mentir para nós mesmos e mentir para Deus. Porque quando eu escondo que eu não tenho televisão, ou escondo que eu não assisto e assisto na casa do irmão e não conto para ninguém, eu também estaria em pecado. Ou seja, um falso ensino leva todo mundo a cometimento de pecado, porque faz as pessoas, né, transigirem perante Deus. Mas louvado seja Deus que Deus nunca revelou isso. Porém, no psicológico das pessoas, isso ficou gravado, né? E isso está documentado, então não é uma falácia, isso está documentado. E agora nós vemos a instituição com o canal do YouTube, com o estúdio, transmitindo os cultos, e o pior, agora tem normas, né? Para as pessoas assistirem o culto online, na sua casa, ele tem que pôr terno, o homem pôr gravata, a mulher tem que estar devidamente vestida, com o véu na cabeça, ou seja, até para a pessoa, na sua casa, estar na frente da televisão que era endemoniada, agora tem uma revelação de Deus, um ensinamento que Deus revelou, que você tem que estar, para estar na frente da TV, você tem que estar vestido a caráter. É complicado. E outra, a televisão aí, ela é, acho que da década de 50, se não me engano, quando ela iniciou a televisão, mas a demonização dela foi no final de 60. Antes de 60, você não se tem ensinamentos assim proibindo a televisão. Você vê que foi da década de 60 para frente que eles começam, quase em 70. Então, antes de 60 não tinha essa questão aqui, essa questão de proibir antes de 60. Ela vem da década de 60 para frente, essa proibição aqui no Brasil. Então foi mais ou menos, então, igual você pontuou, na mesma época que foi adotado a questão do cabelo comprido, né? Que fique bem claro aqui. Houve uma mudança. Para quem não captou, não compreendeu. Para quem não compreendeu, até a década de 50, mais ou menos, 50, 60, a congregação cristã era tida como a igreja mais frouxa de doutrina, digamos assim, para falar um vocabulário mais transparente. Das igrejas evangélicas que existiam, a congregação era mais flexível, era mais tranquila. Só que o que aconteceu? Isso despertou, com certeza, uma vaidade no ministério que quis ser melhor do que as outras. E ao querer ser melhor do que os outros, ele passou por cima da palavra de Deus e implementou as santas revelações, porque a forma eficaz de fazer uma doutrina e fazer a irmandade obedecer a doutrina é usar o nome de Deus, né? Por isso que eles usam tanto Deus revelou, foi Deus que mandou, Deus orientou a fazer assim, para poder a irmandade não ser contra Deus, né? Mas não foi revelação de Deus. E veja lá, tópico da Assembleia de 23 a 27 de março de 1970. Televisão.
Se, aqui eu estou falando no português arcaico antigo e tá como está lá no ensinamento original. Se ensinamos a Irmandade que a televisão é um ladrão dentro da casa, os que têm ministério não devem possuir este aparelho. Então agora todos estão com o ladrão, todos. Eles gera público dizendo que não. Tá aí, ó. Este é um. Se nós for pegar nas assembleias agora que por uns anos, então vai se dizer. Então você veja bem, o ensinamento, ele vem dizendo que a televisão é um ladrão, né? Então, e aí era pregado nos púlpitos, inclusive está aí um vídeo na internet, se vocês procurarem lá, vocês vão dizer claramente qual era a visão do ministério sobre essa questão. Você veja que a ponto satânico que chegava, que se tinha uma família para ser atendida pela Ordem da Piedade, e se ela tivesse televisão, eles deixavam as crianças morrer de fome, mas não atendia porque tinha televisão na casa. Doutrina demoníaca diabólica. Porque a pessoa lá tem televisão, então agora não vamos atender. Hoje, a televisão entra no bolso deles dentro lá da igreja. Hoje eles têm um telão lá dentro da igreja, lá porque eles fazem lá vários treinamentos, brigada de incêndio que eles têm, coisa lá. Então eles têm um telão gigantesco. Como é que eles fazem N treinamentos com a Irmandade? Hoje, o que era diabólico para eles está lá dentro deles. Não é diabólico. Eu sei que não é. Mas aí é uma falta de respeito com a Irmandade. Eles deveriam pedir perdão. Eu vou tornar a falar isso. Não tem nada de demoníaco, nada de satânico em uma televisão. Claro, tem coisas lá que não presta. E de fato, que em alguns lugares ela acaba sendo um ladrão de tempo. Não vou dizer que não. Só que você tem que saber separar. Hoje, a internet é 1000 vezes pior que televisão, na verdade. Só que você tem que também separar aqui. Na internet, irmão Itamar, por exemplo, se você pega um jornal ele tem notícia boa e tem notícia ruim. Se você vai ver uma revista, ele vai ter notícia boa e vai ter notícia ruim. A televisão, assim como os meios de comunicação, em geral, tudo tem notícia boa, tem notícia ruim, serve para bom uso e serve para mau uso, né? O problema maior é o que a Irmandade não está observando e que nós estamos tentando trazer aqui para a Irmandade ver, é que não é revelação divina, meus irmãos. Não tem revelação divina com respeito a isso. E o pior é que muitas almas sofreram. Muitas almas até hoje são traumatizadas por causa desses ensinos que são colocados na conta de Deus. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.